Antes de entrar no estudo, eu vou fazer um convite para vocês. Quero convidar vocês para dois momentos, como classe Talmidim. Primeiro momento é nós nos encontrarmos toda segunda-feira, 5 horas da manhã, para estarmos orando, entre 5 e 5h30, toda segunda-feira. Por quê? Nós temos várias pessoas que estão com a gente, familiares que também estão conosco, e nós queremos queremos que o Evangelho alcance essas vidas para salvação, não apenas para conhecimento, mas para salvação. E nós sabemos que a oração é a ferramenta base para isso. Que a oração ela tem o poder de mover o mundo espiritual, né? E o segundo é outro convite que na nossa igreja, a igreja de Brás Cubas, ela vai estar estudando um livro. Pega ali para mim isso. Vai estar estudando esse livro aqui, que fala sobre identidade. Quem Deus diz que você é? E aí eu tive a ideia de nós fazermos o estudo deste livro no domingo pela manhã. Os irmãos que, por algum motivo, não têm participado da classe da EBD na sua igreja e que tem esse horário de 9 horas disponível para nós estarmos estudando este livro que fala sobre identidade. E eu estou achando muito interessante, estou estudando, estou lendo, porque nós estamos vivendo esse momento de crise, né? De identidade. O mundo perdeu a identidade, o homem perdeu a identidade, a mulher perdeu a sua identidade. A questão da ideologia de gênero é porque não está firme a questão da identidade, porque essa questão ela é puramente de identidade. Deus colocou os órgãos sexuais como um símbolo da nossa identidade, menino ou menina. E também a questão, muitas pessoas têm a dúvida de quem realmente elas são. Muitas pessoas pensam que são aquilo que elas pensam que são, outras pensam que são aquilo que as pessoas dizem que elas são, e, na verdade, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Então, eu pensei que seria bom, nesse horário de domingo, eu não estou fazendo essa classe Talmidim presencial, nós estamos fazendo remoto, desde que entrou a pandemia, e vamos continuar remoto. Nas terças-feiras, nós vamos estar continuando com o estudo de 1 João, e aí senti o desejo de fazer no domingo, às 9 horas, no horário da EBD, essa classe também sobre a identidade. É um convite, os irmãos quiserem, dispostos a mais esse tempo, é só colocar depois, junto lá com a sua presença, dizer sim, eu quero, e nós vamos estar no próximo domingo, 9 horas, nos encontrando para estudar sobre identidade. Quem é que Deus diz que você é? Tá bom?
E agora vamos ver nosso encontro de hoje da carta de 1 João. E ali nós temos, no quinto dia, que foi o dia que ficou para nós estudarmos na semana passada, mas devido aos problemas, não deu para nós comparecermos. E ali tem algumas afirmações que nós queremos que Deus trabalhe em nós para que nós tenhamos a certeza, convicção, que às vezes a gente tem porque alguém nos falou, nos orientou e aí a gente passa a acreditar. Mas quando a gente estuda, que a gente observa, que a gente interpreta, ninguém, espírito maligno nenhum, tem o poder de remover a verdade do nosso espírito. E ali nós vimos que João, ele chama a nossa atenção, porque ele chama a nossa atenção? Por repetir várias vezes, se dissermos ou aqueles que dizem. Então, eu gostaria de ouvir dos irmãos o que foi que você aprendeu, que o Espírito de Deus iluminou você para entender sobre se dissermos e aquele que diz. No capítulo 1, no finalzinho, e no capítulo 2. Quem quer começar? É importante isso, nós olharmos. Por que é importante? Porque João está refutando ali o gnosticismo e o docetismo. E nós sabemos que essas filosofias ainda se faz presente no tempo de hoje. Então, o que você observou nos versículos que tratam desse tema? Se dissermos. Pode olhar na sua folha e falar o que você escreveu, o que você observou. Então, Martinha, eu acho que eu fiz errado, porque eu não fiz o dia 5, eu fiz o anterior. Mas eu vou arriscar aqui a falar sobre essa questão. Quando se fala se dissermos, eu imagino que é algo que você não viveu, você está só dizendo ou repassando alguma coisa. E então eu creio que nesse sentido, ele coloca assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se você só diz se é alguma coisa de boa que você não tem a prática, não tem o relacionamento, então é como ele diz aqui, isso é mentira. Então, eu imagino que o se dissermos é nesse sentido. Não sei, eu não fiz a lição, estou arriscando aqui. Então, vamos ver por parte. No capítulo 1, no verso 8, é o primeiro se dissermos que aparece. Pode ler o versículo e dizer o que é que João está refutando. Primeira João, capítulo 1, verso 8. O meu tá, ao invés de falar de sermos, tá falando afirmamos. Pode ser? Posso trocar ou fala de sermos? Pode. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Isso. Então, João está falando, né,
que ele está usando para desmascarar o gnosticismo e o docetismo. Porque o que eles haviam, o que eles estavam dizendo? O que os gnósticos diziam? Eles diziam que eles não tinham, que eles não cometiam pecado. Porque pecado é cometido na carne. E com a carne eu posso fazer o que eu quiser, que não vai contaminar o meu espírito. Então, João está desmascarando o gnosticismo, dizendo, olha, se você disser que você tem comunhão com Deus, você disser que você tem comunhão com o Filho de Deus, e você diz que e comete pecado, está pecando, ou não peca, você está o quê? Você está mentindo. Você não está praticando a verdade. Então, João está usando esse versículo para desmascarar essa heresia. Outro versículo é o versículo 10. O que João está desmascarando aí? Qual é a reivindicação que os gnósticos estão fazendo? Quando você sai, você fecha a porta. Versículo 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso. Então, João está repetindo, né? Nós estamos vendo que ele não são coisas diferentes, são coisas repetidas. Então, João está fazendo a mesma refutação. Ele está desmascarando novamente aqueles que estavam dizendo que não cometiam pecado, que não pecavam. Porque eles acreditavam, a gente sempre tem que lembrar os pilares do gnosticismo e do docetismo. O pilar deles estava dizendo que o espírito é bom e a carne é ruim. Eu posso fazer o que eu quiser com a minha carne, que não vai contaminar o meu espírito. Você não vê isso ainda nos nossos dias de hoje? Você não vê pessoas falando isso? Tinha, não. A gente ouve muitas pessoas falando, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, é meu, e assim por diante. É o que eu ouço muito falar. E também a gente ouve quando vai pregar o evangelho, fala assim, nós somos pecadores, né? A pessoa fala, mas eu trabalho, não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não faço, não tenho adultério, não mato ninguém. E então a pessoa acha que por essas ações, né, a lei, cumprindo a lei, ela pode entrar no céu. Então, isso aí é difícil, principalmente pessoas corretas, né, dignas, trabalhadoras, elas acham que por essas boas obras, elas têm o direito, né, têm o passaporte do céu. E aí é complexo você falar que nós já nascemos pecadores devido ao pecado de Adão. A gente já nasce com a semente do pecado. Então, uma criança, ela já é pecadora. Então, é complicado você falar assim, mas nossa, uma criança de 8 anos, 9 anos, meu Deus. Mas ela já nasceu com a semente do pecado de Adão. Então, aí você tem que fazer todo um trabalho, né? Com essas pessoas corretas, elas são mais difíceis
de aceitar Jesus como seu Salvador. Elas acham que elas são merecedoras pelos seus próprios méritos, que elas vão entrar no céu pelas suas boas obras. É complicado isso aí. Então, nós, tanto que a Valéria disse, como que a irmã Cátia está dizendo, é a mesma raiz, é a mesma origem dos gnósticos. Só que eles vão mudando essas falas, vão... Porque já se passaram muitos anos, né? Muitos séculos já se passaram. Nós estamos vivendo o segundo, entrando no terceiro milênio do Evangelho. Então, mas a fala é a mesma. Eu faço o que eu quero com o meu corpo, o corpo é meu. Por quê? Porque eles não acreditam que o espírito pode ser contaminado. E essas outras pessoas, como a Kátia disse, que acham que porque faz bem, tem direito da vida eterna, é a mesma origem, da mesma filosofia. E, na verdade, não é, né? Então, João está aqui mostrando a verdade. Como a Kay disse que está desmascarando, porque a verdade joga todas as máscaras terra. Não é mesmo? A outra citação está no capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, verso 4. Eu não entendi. É a outra citação, né? Outro texto que João usa para desmascarar o gnosticismo é o versículo 4, capítulo 2, de 1 João. É para ler? É para ler, comentar. O que João está refutando aí? O que João está desmascarando? Aquele que diz, Qual eu era a conheço. reivindicação falsa dos irmãos? Então, é capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Isso. Então, aí já está usando a expressão, né, eu conheço. Eu conheço. Lá era eu, aquele que diz. Se dissermos, e aqui está dizendo, aquele que diz que conheço, que conhece. Então, João está dizendo, os gnósticos também diziam que conhecimento, salvação, era através de um conhecimento especial, uma revelação especial, que nem todos tinham, só alguns eram privilegiados. Então, João está fazendo esta refutação, João está derrubando essa teoria deles, dizendo, aquele que diz que eu conheço, mas não guarda, não obedece, não segue seus mandamentos, é mentiroso. Se você colocar no lugar do conheço, se você colocar comunhão, você vai ver que João está falando a mesma coisa em todos os versículos. Se eu digo, ou aquele que diz que tem comunhão, que conhecer aqui é por experiência, eu tenho experiência, eu estou nele, ele está em mim. Então, João está dizendo, aquele que diz que está em comunhão com ele,
mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, nós estamos vendo que João não mudou. Ele continua derrubando com a verdade as heresias que estavam dentro da igreja. Já estava no primeiro século, já tinha invadido a igreja, estava lá dentro pelos falsos profetas. E eu acho muito intrigante que é logo no primeiro século da igreja. Não faz tanto tempo assim, para eles já estarem se afastando da verdade. Embora os primeiros, os discípulos, os apóstolos já tivessem morrido, João foi o último, né, que morreu, nós sabemos que João ele morreu, a sua carta, o Apocalipse, foi escrito em 95 depois de Cristo, então ainda no primeiro século, e já estava assim, infestado com essas falsas doutrinas. E o outro versículo é o versículo 6 do capítulo 2. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Isso. Então é a mesma coisa, né? João, ele está desmascarando o gnosticismo, o docetismo, quando ele diz, você está dizendo que você está nele, você está dizendo que o conhece, você está dizendo que está em comunhão com ele, então o seu caminhar, a sua vida deve ser testemunha disso. Não tem como você estar nele e andar diferente dele, porque é ele caminhando através de você. Então, o outro versículo que João usou, escreveu para desmascarar o gnosticismo, o docetismo, ou para derrubar aquilo que ele estava reivindicando que era falso, é o versículo 9 do capítulo 2. Vou estar lendo. 2:9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Isso. Nós sabemos que nós vimos, né, estudamos o fundo histórico deste livro e nós vimos que os gnósticos não estavam nem aí com os órfãos e com as viúvas, e com as necessidades, com as enfermidades de ninguém. E agora João está aqui lançando um desafio. João não está nem mais desmascarando eles. João está desafiando eles. Como que João está desafiando? Pelo amor. Se você diz que está nele, você também deve amar. Não é verdade? Sim ou não? Tá tudo? Sim ou não? Sim. Irmãos, para nós também essa carta
ela é um teste. Não só para aquela época, mas também para nós. Quando eu estava fazendo esta lição, eu também me perguntei se eu estava vivendo isso que João está dizendo ou não. Ou se eu estava apenas vivendo de palavras ou fazendo ou por exemplo ou por prática. Então, nós devemos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, fazendo a nossa autoanálise, para que nós não sejamos, naquele dia, surpreendidos. Estão entendendo? A carta de 1 João, ela foi escrita, e nós já vimos várias vezes, o propósito dela é para que nós tenhamos a certeza da salvação. João deixou isso bem claro, quando ele, lá no último capítulo, quando ele encerra, está encerrando, no verso 13 do capítulo 5, ele diz: tudo isso que eu escrevi para você até agora é para que você tenha certeza que você tem a vida eterna. Foi para isso que essa carta foi escrita. E nós sabemos que existem muitas pessoas no meio de nós que ainda têm a dúvida da sua salvação, não têm a certeza, a convicção da sua salvação. Eu conheço muitas pessoas que estão dentro da igreja e a gente pergunta para ela: você tem certeza aonde você vai passar a eternidade? Elas não afirmam que têm certeza. Elas falam: eu acho, eu penso, não sei, ninguém merece. Não tem a convicção. Mas a palavra de Deus, ela existe, ela foi escrita para nos dar esta convicção, para que nós tenhamos esta certeza. Não pelos nossos méritos, porque nós não merecemos. Nós já nascemos réu de juízo. Nós já nascemos prontinhos, mesmo sendo crianças, bebês, para morar, para passar a eternidade no inferno. Como já foi dito no meio de nós, que nós nascemos com a semente adâmica, que é a semente do pecado. Mas em Cristo Jesus, pelos méritos dele, pelo sacrifício vicário dele, nós temos o direito de passar a eternidade com Deus. Alguma dúvida? Os irmãos querem falar alguma coisa? Irmã Martinha, eu, final do ano, eu comentei com algumas pessoas, né? Foi até uma sugestão de um trabalho de evangelização. E no final assim, do ano, eu procurei fazer 2 perguntinhas para aquelas pessoas que eu conhecia e que eu sentia assim, que estava fora do caminho do Senhor, diz que conhece a Deus, mas acha que as obras resolve, ser bonzinho resolve. E aí, no final do ano, eu perguntei para essa pessoa, para algumas pessoas, quem era Deus para elas? Quem é Deus para você? Você conhece a Deus? Então, quem é Deus para você? E a outra pergunta também, dependendo
da fala, né, da pessoa, a resposta, que a maioria diz, né, ah, Deus é uma pessoa boa, é um cara legal. Alguns me responderam desta forma. E eu falei, pois é, a palavra de Deus diz que nós estamos aqui de passagem. E se o Senhor te chamar hoje, para onde você vai? Mostra dois caminhos. Jesus diz que Ele é o caminho. Para onde você vai? Muitos deles falaram que não sabia para onde ir. Então eu fiquei imaginando assim, realmente muitos conhecem a Deus, ouvem falar, mas ter experiência de conversão. Muitos eu tive a oportunidade de falar sobre o plano de salvação para elas. Com essas duas perguntas, eu levei o plano de salvação para elas. Foi muito bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E eu gosto de dizer que a história, ela tem o seu caminho para contar a verdade. Principalmente quando nós falamos da história das Sagradas Letras, porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como João disse, que nós conhecemos a verdade pela palavra. Então, lê com os irmãos Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E aqui nós vamos começar a ver aonde começou, quando começou o plano de Deus para a nossa salvação. Eu sempre digo que o pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha o plano para a salvação do homem, porque ele sabia, na sua onisciência, que o homem pecaria. Então, Deus não tem plano B. Deus tem um plano, o plano da salvação. E nesse versículo do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 8 diz: quando foi que Deus planejou a nossa salvação? Quem gostaria de ler? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso. Então, desde quando que Deus planejou a nossa salvação? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Esse versículo está dizendo cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, existe um livro, que é o livro da vida do Cordeiro, e neste livro, Deus vai encontrar nomes que não estão escritos lá. Mas Deus vai encontrar muitos nomes que estão escritos lá. Eu tenho uma teoria de que todos os seres humanos, todos, no passado, do presente e do futuro, todos têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu tenho essa teoria.
Porque Deus disse aqui que cujos nomes não estão escritos. Se não estão escritos, é porque eu interpreto que um dia estiveram escritos e, por algum motivo, foram tirados de lá. Nós vamos chegar nessa passagem bíblica que fala sobre isso. Aí eu faço uma pergunta. Que livro da vida do Cordeiro é este? Que livro é este da vida do Cordeiro? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, verso 15. Apocalipse 20, verso 15. Aqueles cujos os nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Isso. Na minha Bíblia diz: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nesses dois versículos tem muitas coisas para a gente observar. Mas eu quero me prender um pouquinho aqui com os irmãos sobre a palavra inscrito. E todo aquele que não foi achado inscrito. Aí eu fui no dicionário, fui lá no Google e fui procurar o que quer dizer inscrito. Que eu me lembrei que a gente faz inscrições, né? Faço inscrições para fazer um concurso. Eu faço uma inscrição para participar de um vestibular. Aí você vê que essa inscrição é algo que foi feito antes da prova, antes do exame. Então a Bíblia está dizendo: todo aquele que não foi achado inscrito. Então, porque um dia a minha teoria, né, começa a ficar mais clara, porque um dia Deus inscreveu todos lá na vida do Cordeiro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo, Deus amou todos. Para mim, todos nascemos com os nossos nomes inscritos no livro da vida, inscrito no livro da vida do Cordeiro. Quero convidar você também para ler Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, do Cordeiro. Isso. Então, aí, nesse versículo, nós vemos, Deus deixou registrado que lá onde? Ali, se você for ver, está falando da Nova Jerusalém. E ele está dizendo que lá nela não entrará nada impuro, mas quem entrará? Somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, para mim, está cada vez ficando mais claro que todos nascemos com os nossos nomes inscritos. Deus que nos inscreveu, que fez a nossa inscrição
para entrarmos na Nova Jerusalém. Foi Deus quem nos inscreveu na vida de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos participar dela e entrarmos nesta Nova Jerusalém. E nós vemos aqui, bem claro, que no livro da vida do Cordeiro, isto é, os nomes das pessoas que tiveram os seus pecados lavados. Aí já começa a funilar. Então, a princípio, todos, mas agora já diminui, já vai afunilando. Por quê? Porque nem todos aceitam ou reconhecem o sacrifício de Cristo por si na cruz. Nem se reconhece pecador, quanto mais aceitar que Jesus tenha morrido por ele, tenha derramado o seu sangue lá na cruz para lavá-lo dos seus pecados. Porque está bem claro em vários textos da Bíblia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, estas pessoas manterão seus nomes inscritos no livro do Cordeiro à medida que vão reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus que veio em carne e que confessa com os seus lábios que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu, que viveu, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou e que hoje está sentado à direita de Deus. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 9. Quem lê? Irmãos, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Isso. Então, quem nos salvou? O texto diz que Deus nos salvou. E Ele não só nos salvou, mas também nos chamou com uma santa vocação. E aí já derruba a teoria das pessoas que a Kátia citou, que não são segundo as nossas obras. Não é por merecimento nenhum humano. Nós não merecemos. Mas ali diz que, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Então, irmãos, o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa.
Deus já tinha tudo planejado. Eu sempre comparo esse ato de Deus com o mesmo ato de Abraão. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho, e quando Deus impediu de Abraão da execução da morte de Isaque, é porque no coração de Abraão ele já tinha feito o sacrifício. Ele já tinha aberto mão da vida do seu filho. Ele já tinha tirado Isaque completamente do lugar que seria o lugar de Deus no coração dele, na vida dele. E por isso não foi necessário matar Abraão matar Isaque. Então, eu vejo assim que Deus também, na eternidade passada, lá na eternidade passada, Deus também já havia sacrificado Jesus pelos nossos pecados, sabendo que Adão e Eva cometeriam o pecado da desobediência. E agora nós vemos no verso 10, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então, o plano de Deus estava encoberto na eternidade passada. Paulo diz de um mistério que agora foi revelado. A partir de Jesus, o plano que estava encoberto de Deus para a salvação foi revelado para toda a humanidade. Então, nós vemos assim, bem claro, que Deus já tinha um plano para a nossa salvação. Mas só desfruta deste plano aquela pessoa que aceita o sacrifício vicário, que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que confessa que Jesus Cristo veio em carne e que morreu no nosso lugar, que foi sepultado, que ressuscitou o terceiro dia e hoje está à direita de Deus Pai. E eu quero usar o texto de Moisés para finalizar a minha teoria de que todos já nascemos com os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. É Êxodo capítulo 32, verso 31, 32. Olha só o que Moisés disse para Deus, que me dá a ideia de que realmente nós já tínhamos os nossos nomes inscritos, que Deus já havia inscrito os nossos nomes na vida de Jesus Cristo e antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele está em todas as eras. Êxodo capítulo 32, verso 31 até o 33. Veja só o que Moisés disse. Quem gostaria de ler? Êxodo 32, 31 ao 33. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado,
Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Isso. Então, nós vemos aqui, depois que Moisés desceu lá do monte com os 10 mandamentos, que ele viu ali o povo celebrando aquela grande festa para aquele ídolo, aquele bezerro de ouro. Aí Moisés fala para Deus: este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. É Moisés falando isso para Deus. Ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Então, Moisés sabia que Deus tinha um livro e neste livro o nome dele estava escrito. E aí Deus responde para Moisés: então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro, do livro da vida do Cordeiro. E nós vemos quando é que o nome é riscado. Nós vimos quando estudamos 1 João. Deus deixou João escrever que existe um pecado para a morte. E para esse pecado nós não deveremos orar, porque não adianta. E este pecado é chamar Deus mentiroso, dizer que Jesus Cristo não é o Salvador, não reconhecer o testemunho que Deus dá do seu Filho. Irmãos, quando Jesus foi batizado, Deus publicamente, diante de todos aqueles que estavam lá, e eram muitas pessoas, porque João Batista batizava muitas pessoas, e lá naquele dia do batismo de Jesus, Deus deu o seu testemunho publicamente para todos que estivessem ali, os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, eles seguiam João, e as multidões, e Deus declarou: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deus disse para todos, e este é o testemunho que nós temos que crer, que Jesus é o Filho de Deus. E quem não crê está chamando Deus de mentiroso. E a consequência disso é este que Deus falou aqui: este riscarei do meu livro. Então, eu acredito que nós nascemos com os nossos nomes escritos lá, todos. E porque nós não cremos, ou porque as pessoas não creem, não confessam, não aceitam o sacrifício de Cristo pelos seus pecados, chama Deus mentiroso. E a consequência é ter o seu nome apagado do livro da vida, do livro da vida do Cordeiro. Então, a partir de hoje, vamos orar pedindo a Deus para que Ele desperte no coração dos nossos queridos que ainda não têm Cristo como seu Salvador. Que a luz de Jesus brilhe intensamente neles. Que Deus intensifique esta luz para que eles vejam Cristo. Para que eles vejam Cristo e o recebam como seu Senhor, Salvador, único Senhor e único Salvador.
e aí os seus nomes estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 5, lá diz que os anjos, todo mundo que estava lá, estava muito triste, porque não tinha quem fosse abrir o livro. Mas, de repente, aparece alguém dizendo, não fica triste, porque há um que pode abrir o livro, e este um é Jesus. Então, irmãos, que nós possamos orar pedindo a Deus para que os nossos queridos, até o último momento da sua vida, do seu fôlego de vida, mantenham o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para que naquele dia, quando este livro for aberto, Deus encontre os teus nomes escritos lá, porque nós sabemos, como lemos no Apocalipse 21, 27, que os que não tiverem seus nomes escritos lá, estas pessoas serão lançadas no lago de fogo. Estas pessoas não entrarão na Nova Jerusalém. E eu digo que ter o nome escrito é o mesmo que ter koinonia, a vida de Cristo em mim, a vida de Deus em mim. E como Jesus disse na sua oração, Ele em nós e nós nele, para que aonde Ele estiver, nós estejamos com Ele também. Este é o desejo de Jesus para cada um dos seres viventes, que sejamos achados nele. E quando eu estava estudando sobre isto, estava meditando, eu fiquei pensando, o momento, Deus escreveu no livro da vida o nosso nome. Mas quando Jesus passou ali pela via sacra, quando Jesus recebeu aquela coroa, quando Jesus recebeu aqueles cravos, ali, naquela hora, com o sangue do Cordeiro, estava sendo confirmado a minha salvação, o meu nome escrito com o sangue de Cristo. Esse é o preço da nossa salvação. Todo aquele sofrimento e a morte de Jesus na cruz, para que eu, para que você, possamos um dia ouvir de Deus o nosso nome sendo chamado lá do livro da vida do Cordeiro. Amém? Querem falar alguma coisa? Foram arrebatados? Irmão, nós sabemos que um dia o pecado entrou no mundo. E ele entrou através da desobediência. E a vinda de Jesus na Terra foi para resolver com Deus essa questão. Jesus tratou diretamente com Deus a nossa reconciliação. Está escrito em 2 Coríntios que através de Jesus, Deus reconciliou com ele o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, cabe a nós anunciarmos essas boas novas para todos, indistintamente, não tem distinção.
é para todos. A salvação está disponível para todos, porque Jesus nos representou lá naquela cruz. Jesus sofreu o castigo que nos dá a paz. Jesus pagou o preço da nossa redenção, do perdão dos nossos pecados. Seu sangue derramado nos purifica de todo pecado. Sabemos, né, que João diz que precisamos confessar, e confessar é concordar com Deus que aquilo que fizemos é pecado, fere a santidade de Deus. E por isso precisa de confissão. E João disse que se reconhecermos que pecamos contra Deus, que o que fizemos contra Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém. Amém. Quero falar uma coisa. Se você, vou deixar um dever de casa para você. Se você ler Jeremias capítulo 31, você vai ver que ali Deus está falando da nova aliança. E essa nova aliança, Jesus Cristo, né, o sangue de Jesus, ele proporciona para nós essa nova aliança. Quando Deus promete para o povo de Israel que vai dar um novo coração, que vai escrever neste coração seus mandamentos, é o que ele fez com cada pessoa que é salva. Deus deu um coração, tirou de pedra e colocou um coração de carne. Por isso que nós conseguimos sentir tristeza quando pecamos. Por isso que nós conseguimos reconhecer que pecamos e pedir perdão, porque foi trocado o coração de pedra, que era um coração cauterizado para o pecado, era normal pecar. Mas Deus disse que também escreveria neste coração os seus mandamentos. E você pode ver que você consegue hoje, pelo Espírito Santo de Deus, também guardar os mandamentos. Você não vive mentindo, você não vive roubando, você não vive adulterando, você não vive matando, você não vive tomando o nome de Deus em vão, você não vive se encurvando diante dos ídolos, tendo ídolos na sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você, faz morada em você. E por isso você, nele e ele em você, não vive mais na prática do pecado. É isso que João está nos mostrando. É isso que João desmascarou ali, o gnosticismo e o docetismo. Porque é Cristo em nós. É a comunhão, é a vida dele, presente, ativa em nós, que nos mantém longe do pecado e vivos para Deus, reconciliados para Deus, porque nós nascemos mortos para Deus. Mas em Jesus Cristo, nós fomos vivificados para Deus. Agora precisamos consagrar todo o nosso ser, todos os nossos membros, como Paulo disse, que antes que servia ao pecado, mas agora para a justiça para Deus. Amém? Até a próxima semana. Forte abraço. E todo mundo está aqui dentro do meu coração. Amém. Boa noite para todos também. Não esqueçam de
Amém. Amém, boa noite, boa semana para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Valéria. Obrigada, irmãos. Deus abençoe todos. A todos. Boa noite. Amém.